Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Cumprimentamos os nossos ouvintes e convidamos-los para partilhar a inspiração deste nosso novo programa de música pelos arautos do Rei, acompanhados pela organista Cibele Botelho e a costumeira palestra de Roberto Rabelo. Vinde fiéis, fadigas o labor, enfrentai sem temor, forças tereis, marchando avante assim, certo irás até o fim. Sua graça certo bastará, dissipará cuidado vão, e assim fazendo coração bem está, bem está. Choro porque só ver negror, luz e paz há também. Oh, não penseis fruir de Deus favor, sem lutar pelo bem. Os longos pois fiéis cingir, pois Deus jamais vos deixará. Em breve seguirá aqui, bem está, bem está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Foi o salmista Davi que disse: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De Deus recebemos força para os embates com o mal. E a força que necessitamos, recebemos-la pela oração. É longa senda aqui que deverei trilhar, mas tenho auxílio, sei quando me ponho morar, de joelhos a orar. Quando oro a Deus, quando oro, quando oro, quando oro a meu Deus, a Jesus eu devo mais servir, hei de estar no redil do meu bom pastor.
de joelhos a orar, quando oro a Deus, quando oro a meu Deus. Jesus por mim em dor morreu, ei-lo só na tosca cruz. Oro, Senhor, eu oro a sós com Deus. Cristo está agora morando em mim, lhe entreguei para sempre o meu viver, de joelhos a orar, me prostrei a orar. Mais que oração, Senhor, faze meu viver, sempre intercedendo aqui pelas almas sem luz. Dá-me sempre um dever a cumprir pelas almas que em sombras estão. Possa eu sempre servir-te com amor. Oro hoje a Deus, mais semelhante a ti, vem tornar-me, ó Deus. Enche-me do teu amor, habita em mim. Mais puro me faz, ó Senhor, que a glória do céu brilhe em mim. Mais feliz servindo-te aqui. Oro hoje a Deus. E agora a palestra de hoje por Roberto Rabelo. O seu tema, reflexões sobre a oração. O fundamento da oração é o reconhecimento do caráter de Deus e sua relação para conosco. Segundo o ensino de Jesus, podemos tratar com Deus como nosso Pai que está no céu. Deus é nosso Pai por criação e por redenção, e certamente devemos sentir-nos livres em orar a Ele e falar com Ele. Não só falar a Ele, mas na verdade falar com Ele. O propósito da oração é glorificar a Deus. A oração envolve também agradecimento. As Escrituras ensinam que devemos ser gratos a Deus pelas manifestações do seu amor, misericórdia e graça para conosco. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, versículo 6. Suponho que essa demonstração é esquecida por muitos quando oram a Deus. Eles pedem favores e bênçãos, mas não agradecem ao Senhor o que dele recebem.
Devemos também reconhecer o domínio universal de Deus, sua autoridade sobre o universo e também sobre nós como indivíduos, pois está escrito: o seu reino domina sobre tudo. Ninguém pode orar verdadeiramente se não crê que Deus é o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, o terno Pai que ouve a súplica de seus filhos. Há 3 espécies de petição concernentes ao nosso bem-estar que são próprias na oração. Primeiro, petições que reconhecem a Deus como provedor de todas as nossas necessidades. Segundo, petições que confessam os nossos pecados e buscam o perdão de Deus. E terceiro, petições que o reconhecem como nossa esperança, nosso refúgio contra a ação do maligno. Jesus praticou a oração. Ele orava muito, por vezes passou noites inteiras em oração. O alvo de sua vida de ministério e sacrifício era trazer os homens de volta a Deus mediante a redenção da cruz, sua adoção como filhos de Deus, de modo que seus discípulos pudessem orar em seu nome. A sua encarnação, o seu sofrimento, o seu ministério como nosso sumo sacerdote no céu, todas essas coisas são para este propósito. Cristo ensina-nos o privilégio e o poder da oração. No que chamamos a oração do Senhor, há 6 petições por bênçãos espirituais e apenas uma pelas necessidades temporais. Devemos lembrar isto. A oração é espiritual na sua natureza, nos seus resultados e nas razões que estão por detrás dela. A oração do Senhor revela Cristo. Alguém disse que o Salvador está em cada palavra dessa oração e que ela é a condensação de todas as orações anteriores. Sabemos que Cristo está nos Salmos, o grande livro de oração das Escrituras, mas o Salvador está lá em profecia. O Senhor Jesus Cristo era o desejado dos profetas, esperado por eles e por eles visto de longe. Na oração do Senhor, Ele é Emanuel, Deus conosco, o próprio coração de amor de Deus falando a nós. Mas o Salvador teve muito mais a dizer sobre a oração. Por exemplo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. São João 14, versículos 13 e 14. Noutra parte lemos também: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. São João 16, 23. Orar no nome de Jesus significa mais do que meramente mencionar o seu nome no começo e no fim da oração. Orar em seu nome significa orar com a sua mente, o seu espírito, confiar nas suas promessas, na sua graça, e então fazer as suas obras. Orar no nome de Cristo significa orar pelo que promove o seu reino na terra. Significa que buscamos o que Ele busca. Vir a Deus em nome de Cristo apresentando desejos egoísticos e mundanos é absurdo. O seguinte ponto é este: a verdadeira oração requer fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A verdadeira oração envolve submissão à revelada vontade de Deus. A Escritura diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. A verdadeira oração envolve também a disposição de abandonar todo o pecado conhecido. São do salmista as palavras: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. A verdadeira oração deve ser fervorosa e perseverante. Estareis lembrados da história do juiz iníquo que não fez justiça porque a causa era justa, mas porque a viúva que pedia justiça perseverou em pedir. Por fim ele disse: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então Jesus comenta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? São Lucas 18, versículo 7. Ainda outro ponto de grande importância: a verdadeira oração deve ser acompanhada do espírito de perdão. Mas se não perdoardes, disse Jesus, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. São Marcos 11, 26. É apropriado orar em público, mas as mais importantes orações são as que fazemos em secreto. Lemos palavras do Senhor Jesus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. São Mateus 6, 6.
O Senhor diz mais: não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Não necessitamos de repetir as mesmas palavras vez após vez. Em certos países onde não predomina o cristianismo, costuma-se escrever orações e atá-las a rodas, que depois são movidas, crendo os que isso praticam estar dessa maneira elevando centenas e milhares de preces ao céu. Naturalmente, tais orações são mera forma. Devemos cuidar para que nossas orações não sejam formais. É um privilégio orar a Deus cada manhã e cada noite. No antigo Israel oferecia-se um sacrifício matutino e um vespertino, e isso fazia o povo lembrar-se de Deus continuamente. Pela manhã podemos fazer a Deus uma oração de dedicação, dando-nos ao Senhor para o novo dia. De noite podemos render-lhe graça pelo seu cuidado por nós no decorrer do dia, e podemos pedir sua proteção para as horas da noite. A oração da noite deveria ser também retrospectiva, passando em revista o dia que findou, confessando os nossos pecados e dando graças a Deus por suas misericórdias. Na oração não deve haver orgulho. Jesus falou de hipócritas que gostavam de orar em pé para serem vistos dos homens. O Espírito Santo guia o homem na oração. O apóstolo São Paulo escreveu também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Como vemos, Deus nos quer ajudar em nossas orações, quer ajudar-nos a fazer orações aceitáveis. Há 3 importantes pontos quanto à oração que devemos lembrar sempre. Em primeiro lugar, há condições a preencher na oração eficaz. Aproximamos-nos de Deus quando preenchemos a condição de ter um coração limpo, sem a presença de ídolos. Quando temos fé, cremos que Deus pode e quer responder à oração. E quando obedecemos, a Escritura diz: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 São João 3, 22. O segundo ingrediente da verdadeira oração é custoso. Ele envolve um coração submisso, fervor e emprego de tempo. Devemos estar no espírito de oração em todo o tempo. Na verdade, podemos orar quando no trabalho, quando caminhando, quando lavamos a louça, quando fazemos a cama, quando sentados à escrivaninha, enquanto dirigimos nosso automóvel. Além disto, deve haver fervorosa oração secreta. Tu, porém, disse Jesus, quando orares, entra no teu quarto. Isso requer firmeza de propósito, porque o diabo odeia a verdadeira oração. Por último, a oração conquista vitórias, muda as circunstâncias. Ela traz bênção não só à nossa vida, mas também à vida de outros. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. 1 São João 5,16. Como vedes, necessitamos de poder para ajudar outros. Se a obra do Senhor necessita vitória, oremos pedindo-a. A promessa é: pedi e recebereis. São João 16, 24. Não limitemos a Deus pela nossa incredulidade ou pela nossa vida sem oração. Não esqueçamos jamais que Deus deseja atender às orações de seus filhos. O ensino de Jesus é claro: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. São Lucas 11, versículos 11 a 13. Então, por que não pedir? Um pai gosta de dar boas coisas aos filhos. Assim é com Deus. Ele anela dar, mas a dificuldade é que não oramos, não pedimos, não o buscamos para os dons que necessitamos. Certo servo do Senhor estava carregado de preocupação, porque parecia-lhe que ia ser alvo de uma injustiça. No culto de família, ele orou fervorosamente para que fosse protegido contra a ação de homens maus e livrado do seu temor. Na manhã seguinte, o homem expressou a mesma ansiedade quando orou com os seus. Ao terminar a oração, uma filhinha subiu-lhe no joelho,
pôs as mãos nas suas faces e, olhando-o direito nos olhos, disse-lhe: Papai, o senhor orou sobre isto ontem à noite. Eu não oraria e me inquietaria ao mesmo tempo. A reprovação foi justa, pois Deus logo ouviu a oração. Sim, amigos, por que orar e inquietar-se ao mesmo tempo? É suficiente orar. Cheguemos, pois, ao Pai Celeste e a Ele oremos com fé sincera. E o Deus que ouve, abrir-nos-á a mão em bênçãos. Vimos, ó Pai, a Ti, não há uma outra mão que possa nos valer na provação. Tudo é escuro aqui, faltando teu clarão. Vem forças conceder, ouve a oração. Ó Pai de todos nós, estende a mão, ouve a nossa voz nesta oração. Graça divina e luz, vem infundir, Senhor, desvia nossos pés de todo mal. E a salvo nos conduz à glória que Moisés, depois de aqui sofrer, foi a final. Ó Pai de todos nós, estende a mão, ouve a nossa voz nesta oração. Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.